Bom, então vamos começar. Muito boa tarde a todos. Quero dizer-vos que é com muita satisfação que vejo esta sala compor-se com bastante gente. O tema realmente é apelativo, a urgência da transição energética, soluções e impactos, quer os problemas ambientais, quer a questão da guerra na Ucrânia, levam-nos a considerar que realmente há necessidade de uma urgência na transição energética. E para falarmos destes temas, temos hoje aqui um painel de luxo, são os nossos convidados, a doutora Sara Goulart, que é subdiretora de Ambiente e Clima da EDP, o meu amigo e colega, o professor Jorge Vasconcelos, que é atualmente o presidente da New Energy Solutions e que foi o primeiro regulador do setor energético em Portugal, e o engenheiro Pedro Amaral Jorge, que é o presidente da APRED. A APRED é a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, e com este painel, que vai começar por cada um destes convidados vai fazer uma intervenção de cerca de 10 minutos, e depois segue-se um debate que eu iniciarei. Já tenho aqui umas perguntinhas preparadas para colocar, e depois espero que da audiência surjam questões, e quero que este seminário seja o mais participado possível. De modo que começava por dar a palavra à doutora Sara Goulart, que é, como já disse, subdiretora de Ambiente e Clima da EDP, e que tem já uma longa carreira neste setor, no grupo EDP, de modo que eu começava por lhe dar a palavra. The screen is yours. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui presente. Tenho pena que esteja remotamente, mas hoje era mesmo impossível eu dirigir-me ao Porto, o que tenho muita pena, porque tenho saudades de conseguir estarmos todos juntos. Esta distância agora é boa quando pode ser quebrada, mas enfim, também permite podermos estar presentes quando fisicamente isso não é possível. Eu trago aqui uma pequena apresentação, vou tentar cumprir os 10 minutos. A apresentação, o que faz, tem só um segundo, porque eu já não uso o Teams há algum tempo, o Zoom há algum tempo. Peço-vos que me digam se estão a ver. Eu estou a projetar, a tentar agora pôr em... Estão a ver? Ainda não. Tenho informação... Sim, sim. Está? Sim, sim. Ah, sim. Sim. Sim, sim, estamos a ver. Obrigadíssima. Enfim, eu trago aqui assim, uma apresentação que pretende fazer um enquadramento geral daquilo que são os grandes desafios que, do ponto de vista ambiental, a transição nos traz. Obviamente que a transição energética aqui é já uma resposta a muitos destes desafios que o mundo enfrenta. Trago também, para depois um bocadinho mais para debate, aquilo que possam ser soluções mais estratégicas e mais táticas. A conversa levará para onde houver maior curiosidade e interesse. Resumindo, é importante, apesar de todos termos vindo a falar do Covid e da redução de consumos que aconteceu nestes últimos anos, a verdade é que o mundo continua a aquecer. Os dados que são reportados continuam a crescer paulatinamente, sem qualquer imagem e possibilidade de vir a reduzir, o que nos diz, agora no seguimento do último relatório do IPCC, de que aquilo que se designa por carbon budget está a reduzir. Quando se faz esta análise, o que nós temos aqui assim é uma variação entre os próximos 10 anos ou os próximos 30 anos, estarmos já no limite daquilo que é a capacidade de carga do planeta. Se quisermos olhar para aquilo que são o horizonte mais ambicioso, para o qual todos devemos olhar, porque a história diz-nos que a inércia é grande, temos 11 anos para conseguir inverter a curva que agora insiste em não inverter. Portanto, isto é ao dia de hoje
e importa sempre ter isto muito presente, apesar de todos os dias as notícias nos darem esta informação. E claro que, quando olhamos para isto e percebemos como está este consumo do ponto de vista antropogénico, e é aqui que estamos a referir-nos, o setor energético é aquele que mais contribui. É interessante também perceber que nos últimos anos todos começaram a ouvir falar da agricultura, porque ficou evidente que este lado também tinha um papel muito substantivo nas emissões de CO2. É relativamente mais recente do que o setor energético, mas, apesar de tudo, tem um peso significativo e é por isso que se ouve tanto agora a necessidade urgente de criar uma gestão agroalimentar mais sustentável. De qualquer das formas, a energia que nos traz aqui hoje representa ainda mais de 60% dos nossos consumos, alguns eletrificáveis, é um dos pontos, julgo eu, que será um dos temas de conversa aqui hoje, outros menos, e é preciso continuar com avanços tecnológicos, regulatórios, etc., que nos sejam capazes de chegar aqui à nossa solução. Quando nos damos o panorama político e o enquadrador que nos deu a COP26, percebemos que há aqui uma visão um bocadinho mais otimista do ponto de vista político. Portanto, quando Paris o acordo foi estabelecido, não se conseguia chegar aos 2 graus centígrados. Obviamente, Paris pedia que o esforço fosse feito até ao 1,5 grau e, politicamente, e na opinião pública, hoje ouvimos muito mais um pledge sobre aquilo que é limitar o aumento de temperatura a 1,5 graus do que aos 2 graus centígrados. Portanto, houve aqui uma variação nos últimos anos que decorre de estudos que foram publicados, entretanto, e que mostraram de forma inequívoca que os impactos dos 2 graus, de limitar apenas a 2 graus e não ao 1,5 grau, são muito, muito substantivos. Portanto, temos que ter, pelo menos, uma âncora bastante ambiciosa à nossa frente se queremos mitigar os efeitos das alterações climáticas que hoje já se fazem sentir. Glasgow conseguiu melhorar este nível de ambição, querendo estes gráficos aqui dizer que se tudo fosse cumprido face àquilo que são os pledges publicados, quer políticos dos governos, quer privados, nós poderíamos estar aqui já num cenário com intervalos entre os 2 graus e 1,5, à volta de 1,7 graus. Portanto, isto é uma visão otimista, longe, não há evidência de que esteja a chegar lá, mas devemos agarrar a ela e continuar a trabalhar nesta frente. Quando olhamos para o cenário que finalmente a Agência Internacional de Energia publicou muito mais recentemente, até há pouco tempo, é importante dizer que, apesar de se discutirem cenários de 2 graus centígrados, tendencialmente a 1,5 graus, não havia, a Agência Internacional de Energia demorou bastante tempo até publicar estes cenários, porque, ao contrário dos cenários passados, estes foram feitos com metodologias diferentes. Não havia metodologias que permitissem conseguir perceber como é que se conseguiria chegar ao 1,5 grau. Só para vos dizer, há aqui alterações metodológicas significativas por trás, que permitiram esta publicação e que diz, que é isto que eu quero tirar deste slide, uma coisa muito importante, e é: a descarbonização para ser conseguida é, obviamente, extremamente exigente, mas a ser feita, a eletricidade tem aqui um papel que é essencial, é diferenciador e é catalisador para ajudar os restantes setores a descarbonizarem e, por isso mesmo, é o primeiro a descarbonizar. Todo o setor elétrico, se quiser estar em linha com a ciência e descarbonizar para o 1,5 grau, terá que conseguir fazê-lo até 2040, ao contrário dos restantes setores que têm mais 10 anos para serem capazes de descarbonizar. Isto é importante porque este ponto eu quero destacá-lo, porque do ponto de vista empresarial há uma pressão extraordinária sobre as empresas para que definam e estabeleçam metas e compromissos muito ambiciosos nesta frente, com algum reconhecimento até internacional neste sentido, e que está a ajudar naquilo que agora se chamam tudo que são ESG ratings, que permitem fazer a alocação de investimentos. Já lá vamos. Mas há aqui esta pressão grande do setor privado, é o primeiro a ter que descarbonizar.
Neste sentido, trago-vos aqui só um apontamento da EDP, porque a EDP, de facto, tem vindo a assumir compromissos públicos muito ambiciosos, alinhados com a trajetória que é definida pela ciência para o cumprimento dos 2 graus, e nisto está já disponível e tem toda a sua estratégia alinhada para conseguir fazer essa descarbonização, sendo em 2030 já aquilo que se designou como carbono neutro, mas leia-se 100% renovável, sem ativos térmicos, por isso todas as suas emissões diretas são reduzidas em 98%, com emissões indiretas, que é outra pressão extremamente importante que nós vemos na opinião pública e que todo o tema da economia circular nos vai trazer aqui para cima da mesa. A pressão que as empresas hoje têm de não só descarbonizar as suas atividades diretas, como serem capazes de influenciar toda a sua cadeia de valor para que essa cadeia de valor também descarbonize. E este é um compromisso que temos, que obviamente decorre essencialmente da saída de carvão e gás, cuja cadeia, também a cadeia de fornecimento do carvão e do gás é muito, muito pesada. São compromissos que nós temos assumidos, portanto que em 2030 não temos emissões praticamente nenhumas de CO2 e aí, nessa altura, poderemos considerar os offsets, que é um tema que eu não trago aqui hoje. Quando olhamos para as alterações climáticas, elas hoje não vêm sozinhas. Deve ser do vosso conhecimento, também, se não, é um tema que tem vindo a ser muito referido todo este ano, porque vai haver uma COP, não uma COP climática, mas uma COP para a biodiversidade, que pretende estabelecer, na esfera internacional, acordos internacionais para a proteção da biodiversidade. O que é que acontece? A perda de biodiversidade hoje é um dos maiores riscos identificados pela Global Risk do World Economic Forum. Esta perda de biodiversidade é tremendamente importante para o bem-estar humano e nós dependemos extremamente dele. É um dos temas mais complexos que existem, é muitíssimo mais complexo do que o clima. E é preciso, e começa-se a ver todas as estratégias climáticas, transição, tudo o que sejam linhas de proteção ambiental em termos um bocadinho assim mais coloquiais, a biodiversidade está sempre lá encaixada. O que é que acontece? Para que entendam, do ponto de vista da biodiversidade, os thresholds, aquilo que são limites conhecidos de incerteza, já arrebentaram. Nós hoje vivemos aquilo que se chama a 6ª extinção em massa, que o mundo, em toda a sua extensão e sobrevivência, já viveu. Hoje, estamos com uma taxa de extinção 1000 vezes superior à taxa natural de extinção e aquilo que o Stockholm Resilience Institute designou como as fronteiras ecológicas do planeta, que organizou em 8 grandes blocos, concluiu que a diversidade genética já está completamente ultrapassada. E isto com níveis muito mais ampliados do que, caso possa olhar, a parte do climate change. Portanto, hoje torna-se necessário associar sempre a biodiversidade e a potencial perda de biodiversidade àquilo que são projetos. Da fase de projeto, da fase de concepção até à fase de operação e desmantelamento. O tema da biodiversidade é crítica porque o que acontece aqui em termos europeus é que muita da perda de biodiversidade, do qual nós todos somos responsáveis, ela não acontece no nosso território. Ela acontece nas nossas cadeias de fornecimento. E isto é extremamente complexo conseguir fazer a tramitação disto e, portanto, com isto existe muitas vezes uma certa amplificação do tema local, quando o tema é bastante global e nós não o conseguimos endereçar corretamente. Quando se fala da transição e se fala dos setores, neste caso a transição energética, da saída de gás e de carvão para aquilo que são as energias renováveis, o que acontece, e peço que tenham em consideração que olhem para estes gráficos de uma forma muito empírica, também, o que acontece é que aquilo que eram os grandes impactos ambientais que uma central térmica tinha são agora redimensionados. E temos aqui um tema, que é um tema sensível, que é o tema da ocupação de área,
que isso normalmente podem ser áreas sensíveis ou áreas com usos concorrentes. E como vê, a diferença de ocupação com uma solar equivalente ou com uma eólica equivalente é muito expressiva. Isto significa que, quando estamos em fase de planeamento, de projeto e de construção de novos parques, o tema deve ser endereçado, e tem vindo a ser endereçado desde o primeiro momento, sob pena de estarmos a criar conflitos locais mais para a frente que não são do interesse de ninguém. Agora uma palavra sobre a economia circular, depois já fechamos. O que acontece aqui é que as tecnologias renováveis, quando comparadas com as tecnologias tradicionais, elas estamos a fazer uma transição que, como já se ouviu dizer, já algumas vezes começa a ser já mais frequente. O que estamos aqui assim a viver é uma mudança daquilo que era uma economia assente nos combustíveis fósseis para uma mudança para uma economia que é assente num conjunto de matérias-primas minerais muito substantivas. E esta transição é preciso ter esta sensibilidade, porque ela pode ser muito pesada e trazer aqui riscos, não riscos ambientais, mas riscos económicos seríssimos no futuro e que, infelizmente, tanto a pandemia como agora a guerra já estão a começar a exacerbar este peso e a mostrar-nos de uma forma que deveria ser um bocadinho mais controlada do que aquilo que estamos a assistir. Como vêem neste slide, de facto, quando falamos de uma eólica offshore, estamos a falar de um consumo intensivo que é várias vezes superior às restantes energias. E se virmos que, de acordo com a IEA, um carro elétrico hoje requer 6 vezes mais minerais do que um carro a combustão, ou um parque eólico pode requerer 9 vezes mais recursos minerais do que a instalação alimentada a gás. E se perceberem, o que vai acontecer no futuro é que nós vamos ter o setor energético a ser um dos principais elementos a fazer crescer a procura de matérias-primas como o cobre, elementos raros, o níquel, o cobalto, o lítio, etc. E, portanto, começa a ser imprescindível olharmos para isto, já para não falar de todo o tema geopolítico que aqui temos, uma vez que a Europa não tem estas matérias-primas, ou tem poucas. Aqui o que vemos, muito rapidamente, é uma tendência de crescimento conforme os cenários publicados pela Agência Internacional de Energia para alguns tipos de matérias-primas, e vemos que o cenário mais exigente que aqui é apresentado, que é a quarta coluna de cada um desses cores, ainda é um cenário, que é o Sustainable Development cenário, que não é o do 1.5. Se quisermos fazer esta passagem para 1.5, o aumento ainda é mais substantivo. Isto significa, por outro lado, um aspecto aqui muito importante para o qual a Europa também tem que ver, tem que conseguir olhar como deve ser e está a fazê-lo no âmbito da sua estratégia para a economia circular e que tem a ver com o fim de vida destes produtos. O que acontece é que nós vamos assistir agora, quando a primeira leva de parques, quer eólicos, quer depois os solares, e a seguir de todo o lado da parte das baterias, o aumento dos resíduos é muito substancial. E, portanto, é essencial, quando se pensa no desenho, redesenho de qualquer uma destas novas tecnologias, pensar imediatamente no seu fim de vida. Até porque isto é um problema, mas pode ser uma oportunidade para a Europa, é isto que se procura, é uma oportunidade de poder recuperar algumas matérias-primas do qual ela não tem, e poder promover emprego, que é sempre uma linha importantíssima agora para o crescimento das renováveis, uma lógica de transição justa. Aqui o que vos trago rapidamente é que hoje, se olharmos bem para aquilo que são os números aqui em baixo, os gráficos dos pie charts em baixo, a percentagem de reciclagem de determinados elementos já é bastante significativa. O que acontece é que há uma diferença muito grande entre aquilo que é possível ser reciclado e aquilo que é efetivamente reciclado. Portanto, quando se olha para as novas tecnologias, é preciso olhar para a sua circularidade, é preciso pensar em modelos de negócios circulares para manter a responsabilidade do lado do produtor, é preciso redesenhar as infraestruturas de maneira a poder facilitar a reutilização de componentes e, finalmente, apoiar tudo o que é reciclagem, linhas de negócio, que sempre foram um bocadinho desconsideradas,
e que hoje têm um enorme valor para a sociedade. Estas imagens aqui são muito simples, o que mostram foi o exercício interno que a EDP fez para as suas diferentes atividades, percebendo que aquilo que se designa por economia circular, que espero que muitos saibam, porque eu não trouxe aqui propriamente os conceitos, a capacidade de redesenhar, de reutilizar, de reutilizar, de incorporar as matérias-primas num ciclo virtuoso, sem perda e sem geração de resíduo, e o que vemos é que nas suas diferentes dimensões já as empresas são muito boas na sua eficiência, naquilo que será a longevidade do produto, sensibilização, as valorizações de resíduos um pouco, tudo o que é eficiência de recurso é muito capaz, ficando aqui o desafio, que é um desafio muito significativo, que é a capacidade de colaborar num ecossistema integrado. Portanto, o que acontece aqui é que nós não somos capazes de trabalhar sozinhos, vivemos aqui num mundo em que a promoção de uma economia circular tem que ser feita em parceria. E a capacidade de nós nos expormos, de nós colaborarmos, de nós arranjarmos disponibilidade de recursos humanos, tecnológicos e financeiros para colaborar é crescente, deve ser defendido e é o único capaz de resolver os desafios como estes da economia circular. Eu tenho aqui 2 slides sobre aquilo que são soluções muito simples que hoje já temos que posso usar ou posso deixar, se for do vosso interesse, para a segunda parte desta conversa. O que lhe parece? Passo? Se calhar era melhor ficarmos por aqui e depois, se for necessário, utilizar esses slides para a segunda parte da conversa seria talvez o melhor. Bom, desde já, muito obrigado à doutora Sara Goulart. Magnífica visão das preocupações ambientais e este tema da economia circular, que é crucial para o sucesso da própria transição energética. Muito bem, e então pedir ao professor Jorge Vasconcelos para nos trazer aqui também a sua visão daquilo que é a necessidade e as soluções em termos até de mercado, de reformulação dos mercados de energia. Jorge, por favor, the screen is yours. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos, muito obrigado pelo convite. Ao responsável por esta sessão, ao caro amigo João Abel Peças Lopes e também ao Departamento de Políticas Públicas, com quem tive o prazer já de colaborar no passado. Exatamente porque estamos a falar aqui de políticas públicas também, eu depois de ver os slides que a Sara teve a amabilidade de partilhar com os restantes panelistas antes desta sessão, resolvi abandonar o esquema que tinha pensado e aproveitar aqui os pontos que ela nos trouxe para o debate e tentar abordar os mesmos 3 ou 4 pontos de uma perspectiva diferente para tentar criar aqui uma dinâmica de diálogo e deixar depois espaço para, nesta diversidade, encontrarmos temas de reflexão sobre a questão que nos traz aqui hoje, que é esta da transição energética. Talvez a primeira frase que aparece é: o mundo continua a aquecer. E isso fez-me pensar num filme, numa comédia que é Some Like It Hot. Eu não sei se já viram, e eu, se não viram, aconselho vivamente que vejam, não só por causa do desempenho das atrizes e dos atores, que é fantástico, mas também porque, estando nós aqui no Departamento de Políticas Públicas, aquele filme tem a ver com energia. Se calhar já não se lembram, também não me lembrava, mas como revi o filme há algumas semanas, achei imensa piada ao facto de estarmos ali com a energia no centro da trama do filme. Portanto, vale a pena ver, é uma boa comédia. Os tempos que correm de guerras e outras coisas, de vez em quando precisamos de uma distensão. Ver aquele filme é interessante e ajuda-nos também a perceber como a energia, não só hoje, não só em 2022, já há muito tempo, o filme é de 1959, como a energia é central, não só na economia, mas até na vida das pessoas. Portanto, esta era a primeira nota sobre a questão do mundo continuar a aquecer. E, desculpem-me o tom de brincadeira, a questão obviamente é muito séria e os gráficos que a Sara nos trouxe aqui são perfeitamente esclarecedores. O segundo ponto é o papel da economia circular, e ele foi abundantemente tratado pela Sara também,
E é um ponto absolutamente essencial. É essencial enquanto conceito geral que está já a conduzir as políticas de investimento e as políticas públicas em muitos países, e nomeadamente na União Europeia. E aquilo que me interessava aqui era, sobretudo, pensar nesta aplicação, melhor, na aplicação deste conceito da economia circular ao setor da energia e declinarmos, de alguma forma, aqueles conceitos básicos gerais da economia circular no setor da energia. E é um ponto absolutamente crítico, porque a maior parte dos decisores, tanto empresariais quanto políticos, ainda não compreendeu as implicações que esta centralidade tem. Das duas, uma, ou nós somos coerentes e a economia circular é para aplicar de uma forma sistemática, ou a economia circular é só um chavão para usar nos discursos do domingo, então vamos esquecer, não vamos falar com isso. Se for para levar a sério, nós temos que nos questionar no setor energético em geral, onde é que podemos aplicar estes princípios com maior eficiência. E, obviamente, é ao nível local. Porque tudo aquilo que a Sara mostrou ali, indicou ali muito bem, como a eletrificação da mobilidade, o transporte, aquelas soluções que nós sabemos que são hoje, com as técnicas que temos hoje, as mais económicas, as mais eficientes, para a descarbonização das várias atividades, isso faz-se ao nível local. As redes de aquecimento e frio são locais. A mobilidade elétrica urbana é local. As bombas de calor são locais. Se criarem problemas de congestionamento é nas redes de distribuição, nas redes locais, não é na rede de transporte. Então, esta aplicação sistemática, sistémica dos princípios da economia circular à energia deve-nos conduzir logicamente, ou conduz-nos logicamente, a criação de uma nova arquitetura dos sistemas energéticos, que é uma arquitetura multissetorial, porque é ao nível local que a economia circular se traduz numa integração de tudo aquilo que tem a ver com a energia, a integração dos sistemas de energia, que aliás é o objeto de uma comunicação importante da Comissão Europeia já em 2020, mas que infelizmente é pouco lida e pouco aplicada, mas que é absolutamente fulcral, é pedra de toque de toda a transição energética. Se nós quisermos construir uma transição energética eficiente, temos de começar pelo lugar, o sítio onde ela é mais facilmente, de uma forma custo-eficiente, mais facilmente atingível, que é o nível local. E por isso, em vez de pretendermos que o atual modelo de mercado interno de energia que nós temos, no gás natural e na eletricidade, é um monopólio e que tudo o resto tem que ser submetido às regras deste mercado único europeu, temos que passar a olhar para o mercado europeu como um mercado interno, como uma plataforma de plataformas, uma plataforma que nos permite fazer trocas entre várias regiões, entre várias realidades locais muito diferenciadas entre elas. Nós queremos manter a integridade e a fiabilidade do mercado interno europeu, mas isso não significa que não podemos construir realidades locais muito mais eficientes. A questão das economias de escala e do dizer, por exemplo, que o custo do fotovoltaico das empresas de energia é mais eficiente, que esse custo é inferior ao custo do fotovoltaico em cima do telhado de uma escola ou de uma habitação, só é válido até um certo ponto, porque está a subestimar o potencial associado à integração dos sistemas locais, que é uma coisa que a grande escala não permite fazer, ou não permite fazer de uma forma tão eficiente. Portanto, temos que internalizar a centralidade da economia circular em geral e também no setor da energia e retirar daí as devidas consequências, que significam passarmos do atual modelo de governança do mercado europeu de energia para uma governança policêntrica. E isto significa dar poder e dar competências aos municípios e às associações intermunicipais. E se não for assim, não vai haver transição energética. De certeza que se nós não conseguirmos descarbonizar de uma forma eficiente mobilidade e calor a nível local, o resto vai falhar. E não vão ser os grandes parques eólicos offshore no Mar do Norte ou no Mar Báltico que vão resolver os nossos problemas. E isto leva-me aqui ao terceiro tema,
que a Sara introduziu, que é o da perda da biodiversidade. Porquê é que isto está relacionado? Está relacionado porque na tal reforma do mercado elétrico europeu, que é muito necessária, através da construção de uma arquitetura multissetorial e multinível, e também da introdução de uma nova governança que tem que ser policêntrica e que deixa de ser apenas uma governança centralizada e centralizadora, isto deixa-nos com uma questão que é, mas então, no futuro, com só fontes renováveis com custo marginal zero, como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer a prioritização das centrais? Para já não falarmos na questão dos investimentos nas novas centrais. Mas, então, nesta questão, em relação a esta questão da ordem de mérito no futuro, da ordem de mérito em 2030, ou em 2040, ou em 2050, eu ando a dizer já há muito tempo que essa definição vai ter que passar por aqui, pelos conceitos de capital natural e nomeadamente pela biodiversidade. Ou seja, nós começámos há uns anos atrás, quando fizemos a liberalização do setor da energia, por olhar apenas para o capital financeiro, e o que fazíamos era a ordem de mérito baseada apenas no custo de geração dos vários tipos de centrais. Depois, com o IPCC, com o Acordo de Kyoto, passámos a internalizar, melhor ou pior, as emissões de gases com efeito de estufa, mas isso não chega. Até porque quando estamos a falar de eólico, fotovoltaico e coisas parecidas, estamos a falar de fontes com custos variáveis muito próximos de zero, portanto, em termos de capital financeiro, isso não dá para discriminar, e em termos de emissões na utilização, emissões de gases com efeito de estufa, também nulas. Portanto, precisamos de outros critérios de discriminação destas várias fontes. O operador de um sistema, de uma rede, seja de distribuição, seja de transporte, precisa de critérios objetivos para decidir, num determinado momento, por exemplo, no momento de excesso de geração renovável, quem é que vai ser desligado e quem é que vai continuar a alimentar a rede, os consumidores naquela hora, naquele momento. Então, este conceito da biodiversidade e do capital natural em geral é fundamental para nós imaginarmos como é que vai ser o sistema do futuro. Para terminar, o último ponto que eu penso que não estava nos 3 pontos do primeiro slide da Sara, mas que depois foi objeto de bastante informação e de algumas considerações muito pertinentes, tem a ver com os materiais. E eu aqui gostava de ir um pouco mais além daquilo que foi a Sara, ao estabelecer muito justamente esta ligação que não deve ser esquecida entre os materiais e a energia, mas gostava de acrescentar, se calhar, uma outra perspectiva também, que é a da energia nos materiais. A Sara estava sobretudo preocupada com a questão dos materiais e da energia, e eu digo, pois, mas também há energia nos materiais. E isto vê-se muito bem com um exemplo que eu acho que é extremamente convincente, que é o cobre. Não é? Nós temos, em 1900, o teor de cobre nas rochas, da qual se extrai o cobre, era de 3%. E nós tínhamos, em 1900, reservas a nível mundial estimadas de 25 milhões de toneladas de cobre. 100 anos depois, no ano 2000, nós estamos a tirar cobre de rochas com um teor de 1% apenas de cobre, mas temos reservas mundiais de 750 milhões de toneladas. E porquê? Porque o custo da energia para extrair o cobre das rochas baixou cerca de 50% ao longo do século XX. Então, sim senhor, temos que pensar na questão dos materiais da energia, mas é bom não nos esquecermos que há aqui uma ligação inversa da energia nos materiais. E era tudo por agora. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso convite e muito obrigado à Sara por estes slides fantásticos. Bom, muito obrigado, Jorge, pela tua visão relativamente à forma como devem evoluir os mercados de energia e, em particular, na Europa. E certamente que vamos ter a oportunidade depois no debate de discutir um pouco estes temas. Bom, iria então passar para o Pedro Amaral Jorge, o Engenheiro Pedro Amaral Jorge, que é, como já disse, presidente da APREN, e que se disponibilizou para estar aqui presencialmente, que isto é hoje uma coisa difícil de conseguir, e mais uma vez o meu agradecimento também, aliás, um agradecimento a todos, de modo que agora sim o palco é seu. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu vou fugir um bocadinho ao tema dos meus parceiros de painel,
Vou falar de coisas assim um bocadinho mais elementares na ótica daquilo que nós precisamos de fazer, porque eu entendo que esses problemas são todos válidos e merecem todos uma análise muito cuidada, mas o facto é que a nossa função objetivo começou por ser descarbonizar. E agora, à medida que nós percebemos que a função objetivo não pode ser só descarbonizar, vamos ter que pôr restrições no sistema. Mas ainda estamos na infância, acabámos de descomissionar o carvão, ainda estamos na infância daquilo que é a transição energética. Portanto, aqui eu peço desculpa desde já se isto for uma visão um bocado como uma lista de compras, mas é uma formulação do problema geral, como eu entendo. Está? Muito obrigado. Então, eu vou partilhar com vocês rapidamente o que é que nós entendemos, ou o que é que eu entendo que são os pilares da transição energética. Porque só para termos uma visão de conjunto e depois chegarmos à conclusão do que é que as metas que Portugal tem são ainda insuficientes. Obviamente que a eficiência energética ativa e passiva dos edifícios é um dos pilares. A produção e o consumo de eletricidade renovável é outro. A produção e consumo de hidrogênio verde e gases renováveis é um outro pilar. A eletrificação direta e indireta dos consumos de energia a taxas crescentes, pelo menos até 2040, é um outro pilar. O desenvolvimento das redes elétricas, a rede elétrica, serviço público, operador de rede de transporte, operador de rede de distribuição, quer do ponto de vista de software, quer do ponto de vista de hardware, como está, não funciona com o incremento de volatilidade que vamos ter no sistema. Precisamos ter a flexibilidade do consumo na transição energética. É impossível pensar em ter tudo armazenado para as pontas, portanto vamos ter que ter aqui uma participação fundamental também dos mecanismos de flexibilidade de consumo, essencialmente, e que haja um mecanismo de mercado para que ele seja remunerado. Obviamente, como já foi referido, a mobilidade elétrica e a mobilidade renovável são dois pilares fundamentais. Estou a falar, no fundo, de mobilidade a baterias e mobilidade a hidrogênio direta e indireta. O mercado de eletricidade ibérico e europeu em pleno funcionamento, isto na ótica de nós assegurarmos que temos equilíbrio entre oferta e procura, independentemente de precisarmos também de um mercado de hidrogênio verde e de um mercado ibérico de hidrogênio verde. Não há ainda um desenho de mercado, tudo aquilo, isto é uma opinião pessoal, tudo o que eu tenho ouvido de que o mercado está em funcionamento, não está. Há problemas de bancabilidade, os projetos não conseguem ter financiamento, só com subsidiação ao CAPEX e ao investimento, portanto, estamos longe de ter um mercado europeu de hidrogênio verde e precisamos dele urgentemente. Uma coisa que o Jorge tem referido muitas vezes, que são os mercados locais e municipais de energia e de serviços de sistema locais também, que faz parte da transição energética. Os mercados a prazo de compra e venda de eletricidade ou de derivados não estão devidamente desenvolvidos. Vou-vos dar um exemplo. Portugal é um dos países que tem a maior maturidade em termos dos contratos de compra a prazo de eletricidade, apesar de ter pouca liquidez. Mas mesmo assim o prazo máximo são 10 anos. E com 10 anos os financiadores hoje não conseguem chegar a levelized cost of electricity competitivos no mercado. Estamos a olhar para 20 anos. Portanto, quando olhamos para 20 anos e percebemos que tudo o que está à disposição, a não ser contratos com o Estado em Contracts for Difference, também isto precisa de ser um pilar e, obviamente, o mercado a prazo de compra e venda de hidrogênio verde é que eu chamo um market maker. Este market maker não é uma criatividade minha, é uma ideia que foi apresentada pelo governo alemão que tem dois pilares fundamentais. Tem que haver uma entidade que assegure que do lado da produção há contratos a longo prazo e que essas potências vão sendo instaladas crescentemente de forma a que eu não perca nunca as últimas vantagens tecnológicas do Levelized Cost of Hydrogen, e os consumidores querem contratos de curto prazo porque querem sempre o hidrogênio mais barato no ano seguinte e, portanto, a única forma que eu vi de pesquisa que fiz no mercado é através do market maker, ou seja, a transição energética do hidrogênio não pode ser só do lado do consumo, não pode ser só do lado da produção, tem que ser de ambos os lados. Continuando, o enquadramento regulatório estável e mecanismos de suporte e estabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quanto mais estável for o mecanismo regulatório, quanto mais baixa for a percepção de risco que Portugal apresenta aos investidores e aos financiadores, quanto mais longos puderem ser quer as maturidades, quer os ciclos de vida dos ativos, e mais baixo for o custo de capital e o custo de dívida, com a engenharia financeira e com a inexistência de custos variáveis significativos, nós passamos a ter custos de produção de eletricidade previsíveis e competitivos a longo prazo, especialmente na Península Ibérica, que de vários estudos que estão demonstrados, no portfólio de sol, vento e água, acaba por ser das zonas mais ricas do ponto de vista energético
na atual conjuntura. Temos que ter sistemas de autoconsumo individual coletivo de eletricidade e hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia. Não há transição energética sem armazenamento. Um dos cancros que nós temos, perdão a expressão, mas o sistema de licenciamento de projetos de produção de eletricidade, centros eletroprodutores, armazenamento, enquanto isto não estiver resolvido, não há transição energética. Capacidade empresarial instalada, é muito fácil definir metas, mas as empresas não aparecem e os profissionais não aparecem de um dia para o outro por decreto. Se nós pensarmos em aumentar as metas da transição energética daqui a 2030, vamos precisar de mais pessoas, mais empresas, mais alunos, mais engenharia, mais um conjunto de competências que não estão disponíveis e que é preciso que essas metas efetivamente sejam realizáveis para que isso possa acontecer. E, obviamente, precisamos de capital humano. A transição energética pode gerar mais de 160 mil empregos antes do REPowerEU até 2030. Impactos. Obviamente, como eu disse no começo, o objetivo de transição energética começou por ser ao serviço da descarbonização da sociedade e, portanto, o fator ou a variável com maior impacto na descarbonização, toda a gente percebeu que seria o sistema energético. A transição energética e porquê é que é urgente a sua aceleração? A contribuição determinante para que seja alcançada a meta do Fit for 55, agora sabemos que vai ser incrementada novamente com o REPowerEU, é fundamental para o aumento da competitividade do país e permitir reduzir os custos da componente de energia na fatura aos consumidores, como vocês acabámos todos de ver, não é? Mesmo com o que é para o gás a estar a ser estudado, eu estou a ver a eletricidade a fechar a 180, 190 e não vi fechar nos 130, porque não sei se aquele mecanismo vai ser de alguma forma eficiente. Portanto, ambiental, emissões 55% de redução com base em 1990, competitividade do país. Quanto mais previsíveis forem os custos de produção de eletricidade e a matriz ibérica conseguir absorver uma pequena parte dos custos variáveis e conseguir estabilizar o seu preço perto do custo marginal, nós vamos ter em Portugal, no mercado ibérico, competitividade acentuada do ponto de vista dos energéticos. E, obviamente, que há duas funções novas que aparecem na transição energética que não estavam tão prementes, e com a invasão ilegítima da Ucrânia pela Rússia. Um deles é a independência energética e o outro é a segurança de abastecimento. Elas estavam pensadas, mas não estavam equacionadas e têm que estar equacionadas. E, obviamente, que a potência renovável terá de aumentar a sua instalação em termos de potência e da sua taxa de instalação. Eletrificação direta dos consumos, indireta, eu chamo de eletrificação indireta tudo o que são gases renováveis sintéticos obtidos a partir do hidrogênio, obtido a partir de potência renovável. E, portanto, isso para nós é uma eletrificação indireta, obviamente H2 verde, CH sintético, jet fuel sintético e outros. E na vertente ambiental, temos que claramente acelerar a redução, porque teremos que ter obrigatoriamente capacidade de acelerar as medidas efetivas de eficiência energética. O que é que eu fiz? E nas vertentes regulatórias, temos que acelerar o processo de licenciamento, como eu já referi há pouco. Até o próprio REPowerEU dá instruções à Comissão Europeia para instruir os Estados-membros que isto tem que ser feito de outra forma. Impactos no mercado de eletricidade e gás natural, que foi uma questão que o professor Peças Lopes quis referir. Aumento da quantidade e potência de energia contratadas a prazo, acho que é um dos impactos da transição energética, ou seja, o mercado spot vai ter cada vez menos volume de energia transacionada e a energia vai se transacionar cada vez mais em contratos de longo prazo. Mas, no entanto, aquele que seja o comportamento do mercado spot no intradiário ou no diário, obviamente que com um mercado que não é carne nem peixe, ou seja, nem é por capacidades nem marginalista, com uma elevada componente renovável, com combustíveis fósseis a fechar o preço ou com outra tecnologia como a hídrica. E em cima disto eu vou ter fontes renováveis de produção que são previsíveis em espectros longos de tempo, mas no curto intervalo de tempo podem ter flutuações muito grandes. E do outro lado, ainda não tenho regulado os mecanismos de flexibilidade da procura, obviamente, e a somar a isto que o preço vai deixar de ser horário para ser a cada 15 minutos. É evidente que a volatilidade deste mercado vai aumentar e não há nada a fazer. Portanto, quando eu olho para preços médios diários, ou semanais, ou mensais, ou anuais, eles vão traduzir nada. Porque o que vai traduzir é o comportamento discretizado de como é que os mercados vão funcionar e como é que os preços vão evoluir. Obviamente que vamos ter uma tendência pormenores a médio prazo, e todos os elaboradores de curvas estão a apontar para isso, de redução dos preços de eletricidade e de gás natural. Obviamente, temos que ter uma redução na importação de combustíveis fósseis como um impacto positivo e a redução de compra de licenças de emissão, quer para a produção de eletricidade, quer para a indústria, quer para os edifícios, quer para a mobilidade, porque
o ETS vai ser aplicado a partir de 2025 a edifícios e mobilidade. Quais são os principais desafios que nós temos? Resumidamente, obviamente já referi, estabilidade regulamentar e financeira, simplificação dos processos de licenciamento, expansão e adequação da rede elétrica e serviço público de transporte e distribuição e de outros tipos de redes que venham a surgir, como redes fechadas e micro-redes, o não cumprimento dos objetivos para 2030, a nossa economia precisa disso, como vou apresentar à frente, uma possibilidade de reduzir a dívida tarifária, também tivemos agora uma oportunidade de ouro e acabamos com este cap ao gás de não o fazer, e temos aqui uma variável nova, como a Sara referiu, que é fundamental, que é, obviamente, que as renováveis não são isentas de impacto, o que elas têm é a minimização do impacto, quando a função objetivo é a redução de emissões ou a descarbonização, mas vamos ter aqui a disputa pelo território, com a biodiversidade, com o restauro dos ecossistemas, atividades económicas locais, preservação das paisagens e disputa de outra natureza. Como é que a economia portuguesa pode beneficiar de uma transição energética que leva a que alcancemos as metas do PNEC 2030 antes do REPowerEU, já com o Fit for 55 e com a primeira versão da Estratégia Nacional de Hidrogênio. E, muito basicamente, em 2030, nós passaríamos de uma contribuição para o PIB das renováveis e a sua cadeia de valor de 4 mil milhões para 12 mil milhões. Se incluirmos o cenário que a Direção-Geral de Energia e Geologia apresentou, o cenário de exportação para a maximização dos 2,5 gigawatts de eletrolização, então isto aumentaria o PIB em cerca de 6 mil milhões. Estes dados, eu não pus aqui a fonte, mas é um estudo que a Deloitte faz para nós de 2 em 2 anos e, portanto, nós todos os anos temos vindo a atualizar. O tal emprego gerado só com o PNEC, com o Fit for 55, mas se somarmos a Estratégia Nacional do Hidrogênio, isto dá aproximadamente 240 mil empregos. Contribuições para a Segurança Social fundamentais neste setor, estamos a falar de somados a partir de 2030 qualquer coisa como 2,4 mil milhões, IRC qualquer coisa como 700 milhões por ano, e o investimento privado, aqui nós temos no fundo uma média do que seria em 2030, mas a expectativa, se cumprirmos o PNEC nas metas, é que tenhamos aproximadamente 30 mil milhões de euros de investimento, somando os 5 mil milhões do hidrogênio. Emissões evitadas, 25 milhões de toneladas, e importações evitadas. Obviamente que isto foi feito com o preço do gás natural a 40, não foi feito com o preço do gás natural a 130, 140. Só uns números de minha inteira responsabilidade. Nós começámos com o Clean Energy Package, com estas medidas de eficiência, 40% de redução dos gases de efeito de estufa, 32% de incorporação de renováveis no consumo final de energia, 15% das interligações e 32% de eficiência energética. Entramos no Fit for 55 e aumentamos a eficiência energética para 36%, a meta de redução de emissões para 55%, 40% de fontes renováveis no consumo final de energia. E depois, quando chegamos ao REPowerEU, eu não percebi bem a meta, mas eu acho que é de 40% a 42% de aumento de eficiência energética com base em 1990. Os gases de efeito de estufa terão que ser mais de 55%, porque se aumentarmos a eficiência energética, aumentarmos a incorporação de renováveis, não há como esta implicação não ter reduções. 45% no consumo final de energia a partir de fontes renováveis, e depois começamos a ter estes números, ou seja, a Wind Europe diz que vamos ter 480 gigawatts de eólica, e isto vai em linha com o que a Sara levantou, não é? Com a restrição das matérias-primas que são necessárias para isto ser alcançado, mas é isto que está pensado: 480 gigawatts de eólica até 2030, 672 gigawatts de solar, e temos o acelerador do hidrogênio, temos que duplicar a produção de hidrogênio verde na Europa. Ora, se for verde, depende de potência renovável, se depende de potência renovável, eu vou ter que pegar nestas metas e voltar a aumentá-las, não só para todas as variáveis que estavam atrás, mas para esta também. Isto vocês conhecem, o acelerador do REPowerEU é duplicar a produção de hidrogênio, descarbonizar a indústria e acelerar ao máximo a simplificação dos processos de licenciamento. E estes números que eu vou passar são da minha inteira responsabilidade, como dizia o António Sá da Costa, on the back of an envelope. Então, o que eu acho que Portugal vai ter, aqui eu ponho metas A e metas B, as metas B são da total responsabilidade do autor da apresentação. Acho que vamos ter que chegar para isto tudo que andamos a dizer que temos que fazer: 62% de redução de emissões, 40% de eficiência energética, 52%, isto são as contribuições nacionais, de consumo de energia renovável no consumo final, 90% na eletricidade, 48% no arrefecimento e 30% nos transportes. E eu, mesmo com o aumento de eficiência energética em 40%, mas trazendo a eletrificação destes consumos em caminho
à independência energética e à segurança de abastecimento, acho que podemos vir a ter um consumo elétrico de 70 terawatts-hora, com cerca de 37 gigawatts de potência renovável instalada, que obviamente a hídrica não vai mudar, mas a eólica para 13 gigawatts, a fotovoltaica para 14, e aqui os eletrolisadores, se nós acompanharmos a contribuição dos Estados-membros, teremos que passar 4 a 5 gigawatts de eletrolização, e acho que vamos ter aqui um papel importante do solar termoelétrico neste 1.5 gigawatt. E pronto. Estou totalmente disponível para questões e para perguntas, foi assim tipo comprimido para a dor de cabeça, mas tinha que ser, senão eu ia esgotar o meu tempo. Muito obrigado, Pedro. Excelente visão daquilo que são os desafios que temos pela frente até 2030. Bom, eu tenho agora um conjunto de questões. Antes de lançar o debate, gostava de colocar aos participantes deste debate e começava pela Sara. Portanto, a pandemia aliviou temporariamente a trajetória das emissões de CO2, mas que neste momento sabemos que já não está on track para a neutralidade carbónica para 2050. O que é que tem que acontecer nos próximos anos ao nível das empresas, governos e cidadãos para que o acréscimo global da temperatura atmosférica seja inferior aos tais 1,5 graus centígrados que a Sara apresentou na sua apresentação? Será possível promover soluções que não comprometam a biodiversidade e minimizem impactos ambientais resultantes do crescimento da produção de eletricidade de origem renovável? Isto, como todos já percebemos, a aposta nas energias renováveis não é isenta de impactos ambientais. E, portanto, aqui lhe deixo estas questões, deixo ao seu critério desenvolver e desde já, mais uma vez, muito obrigado também. Obrigada e muito obrigada pelas restantes apresentações. Acho que elas de facto foram bastante complementares e isso deixa-me aqui assim numa dúvida sobre se vamos aqui assim elencar uma lista de soluções. Eu preferia alertar aqui para dois temas que me parecem essenciais do ponto de vista ambiental. Um é preciso acelerar. E esta aceleração, com todas as dificuldades que já foram aqui identificadas, um dos temas que me parece simples é o tema todo do licenciamento e da canalização. Nós temos que encontrar quick wins, rápidos. E estes quick wins, uma das nossas preocupações aqui, voltando ao tema acelerar, é que há aqui uma sensação de que toda a gente está a querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sempre que estamos a discutir as iniciativas, o que falta, o que não falta, são sempre um conjunto enormíssimo de necessidades. E, portanto, eu, do ponto de vista ambiental, elegeria aqui dois muito quick wins. Uma são a gestão do território, a simplificação do licenciamento é essencial e isto traz-nos muita parte ambiental, porque o ambiente tem sido visto sempre e, infelizmente, como uma parte do problema. E não pode ser uma parte do problema. Não há razão nenhuma para as empresas ficarem com o ónus de andarem a fazer imensos estudos de impacto que muitas vezes não servem para nada, porque o problema não está naquele parque em concreto, está na soma de um conjunto de parques que estão nas suas imediações e que ninguém analisa. Portanto, é preciso haver planeamento, e aquilo que foi referido ainda agora pelo Pedro, a gestão do território é essencial e não há razão nenhuma para isto não se fazer com uma certa antecipação. Porque as empresas agradecem, mesmo que tenham, e agora a simplificação processual que já foi publicada já traz algumas pistas. As empresas preferem ter custos que são conhecidos e que são iguais para todos. Já sabemos, quando vamos ao território temos que fazer isto. É claro para toda a gente. Do que estarem todas com processos pesadíssimos em cima de si, com níveis de incerteza gigantescos. Voltando ao tema da biodiversidade, é muito complexo e, portanto, nunca ninguém tira resultados a tempo e horas. E isto atrasa muitíssimo tempo. Eu diria, ser capaz de planear, o Estado ser capaz de assumir áreas onde se pode fazer e assumir de forma transparente áreas onde não se pode fazer, ajuda a vida a toda a gente. Portanto, gestão do território é essencial. Outro dos pontos aqui é toda a parte da descentralização, que entre o PNEC que foi publicado e hoje, passou muito pouco tempo, já nos parece bastante óbvio que a capacidade
e a inovação, conseguirmos chegar a áreas muito ligadas à parte mais descentralizada, pode acelerar. Também aí ainda há muito por fazer. Eu hoje quero fazer uma remodelação de uma casa em Lisboa e não me deixam pôr um painel solar. Portanto, nós estamos com problemas. Eu hoje quero não pôr gás em minha casa e obrigam-me a instalar. Eu sou obrigada. Portanto, há imensas iniciativas extremamente simples que têm que ser identificadas e têm que ser ultrapassadas. Não há razão nenhuma para não fazer. E isto permite acelerar, descarbonizar, como dizia e muito bem o Pedro, a função objetivo aqui da transição é a descarbonização, e a gestão do território permite, de facto, se formos capazes de ser inovadores, como aquilo que se vê agora com o solar flutuante. O solar flutuante é um exemplo muito concreto daquilo que hoje pode ser escalado, ou claro que nunca poderá ter muitos gigawatts em cima, mas é uma solução que veio demonstrar que permite a compatibilização do uso do sol. Portanto, há muita forma de nós sermos inovadores na capacidade de distribuir aquilo que são as nossas necessidades. E o lado local, que foi bastante discutido aqui, de facto, a capacidade de termos decisões locais também poderá ajudar. Portanto, eu acho que sim, que há espaço. Eu aqui o geria como cuidado com o desafio a velocidade. A velocidade está-nos a atrapalhar. E isto temos que ter isto muito claro. Só para vos dar aqui um exemplo, não sei se é de conhecimento vosso, mas a Vestas despediu centenas ou milhares de trabalhadores este ano. Portanto, eu estou a ver uma grande empresa cujo objetivo é crescer, tem tudo para crescer e está a despedir pessoas neste momento. A última vez que eu ouvi um diretor da Vestas falar, o diretor da Vestas dizia assim: deixa-nos trabalhar, deixa-nos construir e ganhar escala. Portanto, há aqui esta necessidade constante de inovar, de ultrapassar, de fazer diferente, de crescer, que está a atrapalhar um certo sentido de foco que esta transição está a exigir. Portanto, aqui, para mim, a gestão do território, com um foco enorme na descentralização e a simplificação do licenciamento, é chave. Muito obrigado. Iríamos então continuar com uma questão para o Jorge. Jorge, o Jorge apresentou na sexta-feira passada na Escola de Regulação de Florença um documento, não, fez uma apresentação baseada num documento que teve a amabilidade de partilhar connosco e onde tem uma visão sobre a evolução dos mercados de energia na Europa e que é um excelente trabalho. E eu gostava de colocar aqui uma ou duas questões e que têm a ver, de alguma maneira, com aquilo que ele tem nesse documento. Que abordagens podem ser seguidas para, ao descarbonizar rapidamente a economia, garantir simultaneamente a segurança de abastecimento nos dois setores energéticos mais críticos, a eletricidade e o gás natural? Podem os mecanismos de remuneração por capacidade no setor elétrico ajudar a resolver este problema? Seguramente que o reforço das infraestruturas da rede, em particular as interligações, podem ajudar. Qual a estratégia para promover estas soluções? E quando falo destas soluções, estou a falar das interligações. Muito bem, muito obrigado, João Belo, pelas questões. Garantir a segurança de abastecimento no gás é relativamente fácil, porque temos a sorte de estar num espaço, que é a Península Ibérica, com 7 terminais de gás natural liquefeito em operação. Por isso, não há propriamente um problema físico de segurança, há, quando muito, um problema de custo. É só uma questão de estarmos dispostos a pagar mais do que o Japão ou a China ou outro país qualquer, e os navios com o gás natural vêm até a Península Ibérica e podem descarregar aqui, e nós podemos ter o gás que quisermos. Relativamente à eletricidade, quando estamos a falar da transição energética, com as características que conhecemos hoje, das fontes de geração, é óbvio que ela não pode ser realizada sem uma presença, sem o acompanhamento das centrais a gás natural. Felizmente, Portugal já se libertou das centrais a carvão, que são, sabemos, bastante piores do ponto de vista ambiental do que as centrais a gás natural, mas temos que reduzir também a utilização do gás natural e, portanto, a utilização das centrais a gás natural. Isso vai ter que ser
resolvido, porque se for deixado apenas ao mercado, e se os agentes atuarem de acordo com uma lógica económica, nós poderemos ter um sério problema de segurança e de abastecimento. Ou seja, se a utilização do gás natural for reduzida para metade, as centrais a gás natural deixarão de ser maioritariamente rentáveis e a conclusão lógica dos seus acionistas será fecharem essas centrais. Ora, sem essas centrais, o nosso sistema elétrico deixa de ser fiável, deixamos de poder garantir a segurança de abastecimento. Nós, durante muitos anos na Europa, quisemos viver com a ilusão de que o mercado resolvia este problema. Depois, a uma certa altura, alguns países aperceberam-se que não era assim e começaram a introduzir mecanismos diferentes, em cada país, com nomes diferentes. Mas, basicamente, trata-se sempre de fazer uma garantia dada pelo Estado, de uma forma ou de outra, relativamente à remuneração de alguns geradores de eletricidade. É mais uma garantia do Estado que se vem acrescentar às outras garantias que nós já temos. Nós hoje em Portugal temos cerca de 60% de eletricidade com um preço garantido pelo Estado. Na Alemanha, a capacidade instalada com preço garantido são 58% da capacidade instalada total. Mas alguns querem continuar com esta ilusão de que o mercado, e o nosso mercado marginalista, resolve estes problemas e garante a segurança de abastecimento. Não garante. Nós podemos continuar a subsidiar isto ou aquilo, podemos continuar a garantir com contratos de longo prazo, chamemos-lhe CFD, chamemos-lhe garantias de Estado, chamemos-lhe subsídios ao investimento, enfim, há mil e uma maneiras de contornar as questões dos auxílios de Estado, mas no final do dia é disso que se trata. E na Península Ibérica, se calhar estava na altura também de termos uma conversa adulta sobre esta questão do papel do gás natural na transição energética e do seu papel, em particular, no setor elétrico. As interligações é um tópico que também, coitado, tem sido vítima de algumas leituras apressadas, porque é verdade que as interligações trazem vantagens, as interligações elétricas, como sabemos, num sistema interligado, trazem vantagens potenciais, reais, temos obviamente usufruído de algumas dessas vantagens, mas também temos usufruído de alguns inconvenientes. Eu recordo que em 2003, quando tivemos o apagão na Suíça e na Itália, houve geradores eólicos desligados da rede em Portugal durante várias horas e que deixaram de receber e não foram indemnizados por isso. Em 2006, quando o navio saiu no norte da Alemanha, houve vários consumidores que foram desligados durante vários minutos ou horas em Portugal. E o ano passado, quando houve aquele problema em França também, a Península Ibérica ficou numa situação relativamente aflitiva. Ou seja, as interligações trazem vantagens, mas também têm riscos. Não é só aspectos positivos. Isto vale do ponto de vista da fiabilidade, mas vale também do ponto de vista económico. Ou seja, se nós estivermos num mercado único, as interligações servem para homogeneizar os preços dos dois lados das interligações, certo? Então, isto quer dizer que se em Portugal, no futuro, como dizia o Pedro há bocado, os preços da eletricidade forem inferiores, pelas razões que ele explicou, aos preços de eletricidade na Europa Central, em França, na Alemanha e nos outros países, aumentar a capacidade de interligação significa aumentar o preço da eletricidade para os consumidores localizados em Portugal. Esta é a lógica dos mercados. Depois podem fazer como quiserem. Agora, antes de decidirem que é bom para Portugal, para os consumidores portugueses, aumentar a capacidade de interligação, por favor, pensem bem. Pensem duas vezes. Posso? Sim, exatamente. Obrigado, Jorge. Excelente. Jorge, eu vou pegar numa coisa que tu disseste, que eu não tenho dito publicamente, mas neste fórum vou dizer. Eu agora até gostaria que nós fôssemos uma ilha energética. Desde que consigamos acelerar a transição energética e arranjemos uma forma de incorporar a maior possibilidade de renovável no sistema, pensar só que a potência distribuída, se nós nos tornarmos um país atrativo do ponto de vista dos custos de energia, e estou sempre a falar de eletricidade, hidrogênio verde e gases sintéticos de origem não biológica, nós passamos a ser, se o Green Deal for uma coisa séria e o Carbon Border Adjustment Mechanism também, então nós temos aqui a possibilidade de ser uma região europeia que pode exportar sem taxas para um mercado
de 500 milhões de pessoas com o PIB per capita mais alto do mundo, e a Europa passa a ter preço de eletricidade, em teoria, pelo menos do que é conhecida a informação até hoje, substancialmente mais caros do que a Península Ibérica, e nós passamos a ter aqui uma fonte de captação de investimento não apenas para a produção de eletricidade e de energéticos, mas também para captar empresas que precisam de elevadíssimos consumos de energia e cujo custo de energia passa a ser uma componente representativa do seu serviço ou do seu produto. E, portanto, a questão é, queremos mesmo aumentar as interligações com a Europa no novo paradigma energético? Eu não gosto da palavra paradigma, mas não me lembro de nenhuma melhor agora. Eu não sei se queremos. Sinceramente, não sei. Eu diria, egoisticamente, que não queremos. Queremos maximizar a instalação de potência renovável, gerir bem o território, acelerar a transição energética e incorporar no mercado ibérico as vantagens da redução do preço da eletricidade a partir de fogo renovável, reduzir os custos de produção de eletricidade, diretamente reduzir os custos de produção de hidrogênio verde e dos combustíveis sintéticos e então sim oferecermos como um portfólio de energéticos para captar investimentos do resto do mundo que não podem exportar para o espaço europeu sem pagar as taxas de carbono. Então eu não quero interligações elétricas para nada. Pois, eu diria que se encontrarmos um conjunto de mecanismos e de soluções que nos permitam garantir a segurança de abastecimento, que se calhar até podemos dispensar a necessidade do reforço das interligações. Porque eu aqui vejo também a contribuição que as interligações podem dar para essa segurança de abastecimento. Nessa perspectiva, temos que também equacionar o problema. Mas, se encontrarmos uma solução, se tivermos uma visão sobre qual deve ser essa solução, acho que se calhar sou capaz de concordar. Se a gente pegar em 4 peças do puzzle, que é a produção de eletricidade, a produção de gases renováveis e de hidrogênio, termos mecanismos sérios de pagar e remunerar a flexibilidade do consumo, se tivermos uma política séria de armazenamento, com o reforço da rede elétrica de serviço público, pelo menos a espanhola não consigo pronunciar, mas a nacional, porque os mercados locais vão ser importantes, mas se nós tivermos muita indústria eletrointensiva ou energético-intensiva, a produção distribuída pode não ser suficiente e, portanto, temos que reforçar a rede elétrica de serviço público, a transmissão e a distribuição. Se conseguirmos fazer esse sistema de equações e temos uma escola de engenharia, são 5 equações e 5 incógnitas, não vejo que não seja possível, não é? Sempre com a restrição de que temos que preservar a biodiversidade, ajustar os ecossistemas e assegurar a segurança do abastecimento e tender à independência energética. Claro que no meio desta equação aparece sempre uma coisa que o Jorge conhece muito bem, que é a flexibilidade do lado da procura e a contribuição que essa flexibilidade pode dar para a formação dos preços do mercado. E claramente, se continuarmos numa lógica de mercados marginalistas, nós só assistiremos à redução dos preços porque a procura vai também ela ser capaz de responder ajustando-se e contribuindo para a redução do preço que se forma no mercado marginalista. Se calhar vamos continuar. Tenho aqui uma questão para o Pedro. Antes, depois de passarmos a palavra para a audiência, e a questão que tenho para si, Pedro, tem a ver com a estratégia do Repower EU e que prevê, portanto, aliás, já da sua apresentação mostra isso. Esta estratégia prevê uma aposta nas energias e gases renováveis, como o hidrogênio verde, enquanto forma de fazer face à crise energética iniciada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. E a questão é mais quais as implicações desta estratégia em Portugal, nomeadamente em termos da necessidade de revisão do PNEC, aliás, os seus números já nos apontam para isso, e pensando mais longe, no roteiro da neutralidade carbónica 2050. Então, obrigado pela pergunta. Eu penso que quando nós chegámos ao PNEC, começámos exatamente pelo roteiro da neutralidade carbónica, porque como que eu percebo do funcionamento do Times, na altura o que se colocou foi qual é que é a componente de energia com o custo mais eficiente, como disse há pouco o Jorge, integrámos aquilo no sistema, mandámos correr a simulação e chegámos à conclusão que, para a altura, com as tendências do Levelized Cost of Electricity que estávamos a chegar do solar fotovoltaico, que a solução dava que nós teríamos 5 gigawatt de eólica a acrescentar e teríamos cerca de 9 gigawatt de fotovoltaico, porque é preciso nós recordarmos que fomos intervencionados pela Troika em 2011
e que durante esse período o custo da oportunidade de capital português, ou seja, o risco de investir em Portugal era tal que não havia a possibilidade de criar os tais mecanismos de estabilidade para que se conseguisse investir em Portugal. Portanto, nós perdemos essa onda de fotovoltaica em 2012, 2013, 2014 e em 2017 começaram a aparecer os PPAs que tornavam isto bancável. O que é que eu acho que o REPowerEU vai implicar? Vai implicar que nós tínhamos que rever as metas do ponto de vista da eletrificação direta, ou seja, vamos ter que aumentar a eletrificação direta e que se vai aumentar o consumo, vai aumentar a potência renovável para esse efeito. Se a Europa vai duplicar a produção de hidrogênio verde e Portugal acompanhar, como eu disse há pouco, vamos ter que aumentar os 2,5 gigawatts de eletrolização que estavam pensados para 4 ou 5 e a consequente potência renovável para alimentar isso. Não nos esqueçamos que o Delegated Act diz claramente que nós vamos ter que usar o princípio da adicionalidade para a produção de hidrogênio. Portanto, não vamos poder utilizar centros eletroprodutores existentes, vamos ter que instalar novos. E, portanto, resumindo, uma história longa. Acho que o REPowerEU nos vai aumentar as metas para aquele número que é uma responsabilidade integralmente minha e acho que é por baixo. Acho que só no número, depois a realidade é outra coisa, mas o número vai nos aproximar aí dos 40 gigawatts que nós fizemos de potência renovável e relembro que demorámos 20 anos a aumentar 10 gigawatts. E agora precisamos aumentar 25 em 8. E, portanto, eu fico por aqui, o desafio está lançado, agora é só pôr mãos à obra e fazer, não é? Bom, então agora eu passava a palavra à audiência, esperando que surjam questões. Temos aqui uma, devo dizer, para quem não sei se... estão a ver, estão vocês aí, conseguem ver a audiência. Temos uma audiência muito razoável para a hora e tudo. De modo que quem é que quer ser o primeiro? Eu tinha uma proposta. Então vá. Se calhar o melhor é vir aqui. Pode ser? É melhor para falar aqui para o micro. Mas bom, falando daí está. Sim, já estás a ouvir? Conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Sim. Ok, então vá. Pegando também no que o Pedro acabou de dizer sobre a eletrólise, sei que é um processo que gasta muita água. A minha questão é se a água vai ser um problema. Se é só possível fazer com água potável, se há soluções para usar água salgada ou não, sim ou não, e se isso vai ser um problema então, ou não. Posso até partilhar com vocês uma confidência. A estratégia, a lógica que está da utilização da água proveniente das hectares municipais que está na Estratégia Nacional de Hidrogênio é uma ideia minha. Porque eu trabalho no setor da água há muitos anos, quase 10, e vivi no Dubai, onde é fundamental utilizar salinização e o chamado water reuse, que é pegar na água municipal de saneamento e levá-la a um processo de tratamento que é a nível de desinfecção e com isso ela está pronta para o consumo humano. Para a eletrólise precisa de um bocadinho mais, precisa chegar a algum nível de desmineralização, mas nós não temos em Portugal, com a frente de costa que temos e a quantidade de água que existe de hectares municipais, já não precisamos ir para tratamentos muito sofisticados, industriais e fármacos e equivalentes. Nós conseguimos, com a água proveniente das hectares municipais, fazer, eu não sei o termo disto em português, peço imensa desculpa, mas fazer water reuse, são hectares convencionais, mas depois tem um processo adicional de desinfecção e essa água entra em circuito fechado, ou seja, a água que vem do consumo humano entra na hectare e nós podemos extrair essa água para a produção de hidrogênio. Para as metas que estão pensadas para Portugal, nós temos cerca de 1 milhão de vezes mais água do que aquilo que será necessário para a quantidade de hidrogênio que precisamos produzir. Muito obrigado. No seguimento... É melhor vir aqui. No seguimento da pergunta que fez, ou melhor, da pergunta que o colega fez e da sua resposta, qual é a maior dificuldade na implementação desse tipo de sistemas de reutilização da água? É resources? Desculpa, para não estar... Sem problema, a gente agora fala o inglês português. Pronto, se são as pessoas, se é falta de ensino técnico localizado para esse género de coisas, se é falta de espaço, ou se é falta de financiamento ou dos géneros monetários necessários para a aplicação. Qual é o maior? Qual é a pior das situações para a aplicação disso? Porque senão já estaria feito, não é? Mas teria feito o quê? A disponibilidade? A disponibilidade a reutilização da água, porque afinal, mesmo que não fosse para hidrogênio, isso já seria uma coisa que...
Já se faz alguma reutilização de água, mas para efeitos de rega de algumas situações em Portugal. O problema é que, normalmente, a água tem um defeito físico muito grande, pesa 1000 kg por metro cúbico. E a energia mecânica que é necessária para transportar água em altitude e por fricção com 1000 kg por metro cúbico é elevadíssima. E a menos que eu tenha as hectares muito próximas dos seus locais de consumo de água reutilizada, eu tenho que bombar essa água, por exemplo. Na minha opinião, um dos maiores disparates que se fez no setor da água foi aquela linha das autoestradas da água que vai até Trás-os-Montes, quando havia uma bacia hidrográfica que podia ter sido reaproveitada e não era preciso construir toda aquela infraestrutura que, do ponto de vista de CAPEX, está morto, mas do ponto de vista de OPEX, custa muito. Os custos de produção daquela água estavam cerca de 90 cêntimos por metro cúbico, quando o custo médio das águas do Douro e Paiva está para aí de 35 cêntimos por metro cúbico. Portanto, a componente da energia no transporte da água é elevadíssima. Obviamente que se nós tivermos a nossa matriz de produção elétrica a baixar os seus custos e ela poder ser utilizada com PPAs de longo prazo para movimentar água, isso pode ser minimizado. Mas, essencialmente, aqui o que nós temos que ter é a localização dos eletrolisadores tem que estar perto das fontes de água, mas também tem que estar perto da fonte de consumo do hidrogênio. Portanto, tudo isto tem uma quantidade de camadas que é preciso integrar e conseguir chegar à solução ótima. Não vai haver uma solução otimizada para uma das variáveis. É preciso enquadrar tudo isto. O custo de tratamento de water reuse e da desalinização é essencialmente energia. Se a eletricidade for barata, no caso da desalinização, porque se utiliza um esquema de membranas de ultrafiltração de alta pressão a 500 bar, portanto eu preciso de eletricidade e de muita potência para fazer essa filtragem. No caso do water reuse, o processo é equivalente à das hectares normais, mas depois eu tenho um processo adicional de remoção da carga orgânica e da carga mineral que consome também muita eletricidade. Mas basicamente as restrições são essas, na minha opinião. E a Sara é ambientalista aqui pode... Sim, Sara, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Ui, eu não. Eu acho que o Pedro já disse. Eu acho que, de facto, aqui assim o tema já não é ambiental, porque a água existe. Aqui o tema, o desafio vai ser as camadas que foram aqui referidas, porque é preciso conciliar um conjunto de necessidades e voltamos à gestão do território, que me parece essencial. Jorge, queres acrescentar alguma coisa? Não. Bom, então, Bruno, está ali, já não quero tirar. Bruno, quer fazer uma pergunta? Não sei se me conseguem ouvir. Jorge, consegues ouvir? Conseguem ouvir perfeito. Mas mais parabéns pelo painel. Eu também subscrevo que de facto devíamos cortar as interligações, porque temos aqui uma oportunidade única, mas também digo nesta forma. Mas eu tenho uma pergunta assim de maior amplitude e tem a ver com política pública. Nós vamos ter de facto financiamento. Vamos ter a oportunidade, acho que foi expresso por todo o painel, vamos ter a oportunidade de alavancar aqui o país. Temos engenharia, temos capacidade técnica. O que é que falta, de facto, de 2022 até 2030, na vossa opinião, para que se consiga produzir um modelo para operacionalizar estes 8 anos? De facto, o desafio é brutal, é conseguirmos ir do R&D até ao comissionamento, implementarmos centenas de megawatts de potência, seja no sucesso do sistema elétrico, seja no sistema... Milhares. Centenas de anos. O que é que nos falta? Falta-nos indústria, falta-nos competências. Ou seja, na vossa opinião, qual é o modelo que vai fazer fit para os próximos 8 anos? Esse é que é o ponto. Obrigado. É melhor ordenar quem vai. Jorge costuma ser bom a pegar neste assunto. Bom, em relação às interligações, vamos lá ver, não se trata de cortar as interligações que existem, não é? Nós queremos mantê-las. Agora, nós sofremos durante 25 anos de liberalização a falta de interligações. E a questão é saber se faz sentido hoje investir em novas interligações cujos benefícios serão, sim, para os chamados produtores de energia situados na Península Ibérica, mas com prejuízo para os consumidores. É esta a escolha, é esta a opção que nós temos pela frente. E se nós vamos pensar que temos um determinado budget para investir, e então a questão pode ser, vamos investi-lo em interligações, linhas de alta tensão, cabos por cima e por baixo,
por todos os golfos, para nos ligarmos à França e quem sabe até à Inglaterra, como agora Marrocos vai fazer para alimentar a Inglaterra com cabos submarinos, ou vamos investir, por exemplo, esse mesmo dinheiro na expansão das redes de distribuição e na digitalização da energia, que é uma condição fundamental para que tudo aquilo que estava aqui a ser referido possa acontecer. Nós só podemos eletrificar a mobilidade, em particular a mobilidade urbana, se houver uma digitalização da energia que nos permita fazer o carregamento das baterias, eventualmente recuperar a energia das baterias dos veículos para a rede de uma forma coordenada e eficiente e fiável. E só é possível com a internet, diria eu, só é possível com a digitalização. Depois, se nós vamos fazer essa tal eletrificação do calor e da mobilidade, isto significa que vamos aumentar de uma forma muito considerável as necessidades de energia elétrica. E isso implica não só aumentar a capacidade de geração, com aqueles números que o Pedro mostrou ali, mas também aumentar a capacidade de transporte e distribuição das nossas redes. E, como eu defendo a descentralização, isto significa, sobretudo, aumentar a capacidade das redes locais, porque a integração dos sistemas energéticos e a descarbonização do calor e da mobilidade pela eletrificação só é possível com essa expansão das redes de distribuição. O investimento em hardware tem que ser acompanhado pelo investimento no software, na digitalização da energia, tudo isso tem muitos custos. E nunca ninguém quis assumir esses custos até agora. Quando se ouve falar em aumentar as tarifas de rede, de acesso às redes, fogem todos da sala. E assim como fogem todos da sala quando se fala na renovação das concessões de baixa tensão, que são, de um ponto de vista de política pública, um dos elementos mais importantes que nós temos, mas não agora, já há muitos anos. Quando é que foi, João Abel, aquela famosa comissão de inquérito parlamentar? 2017, não foi? 17. Exato. Já nessa altura, eu me recordo, na intervenção que tive a oportunidade de fazer na Assembleia da República, de chamar a atenção para a importância desse tema. E já estamos em 2022 e continuamos sem querer resolver essa questão que é fundamental, porque a descentralização e esta integração dos sistemas energéticos requer um envolvimento dos cidadãos, que são cada vez mais simultaneamente consumidores e produtores, entre aspas, de energia, e um aumento cada vez mais significativo da participação e do poder de decisão das autoridades locais e de formas de participação, esperamos nós, inovadoras do ponto de vista social. Ora, isto não se pode fazer se a questão da propriedade e da utilização daquele recurso fundamental básico, que nós ainda por cima estamos a dizer que vai ser fundamental no futuro, já foi importante no passado, mas que é fundamental, crucial para a descarbonização, que é o reforço das redes de distribuição. Se nós não quisermos tratar essa questão como adultos, se não quisermos discutir politicamente como adultos, vamos continuar a fazer de conta que está tudo bem, vamos continuar a provocar investimentos errados, uma alocação dos recursos, sejam eles nossos ou, maioritariamente, como sabem, aqui neste contexto todos sabem que 85%, 86% do investimento público em Portugal vem de fundos europeus, mas é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro nosso, que está a ser alocado a coisas que se calhar não devia estar. Não é? Enquanto não tivermos este debate, eu espero que a Academia promova cada vez mais este tipo de debates, nós depois corremos o risco de ou não cumprir as metas, como foi aqui referido, ou de as cumprir tarde e a más horas, com custos enormes, que é aquilo que se está a passar num outro setor que não foi aqui ainda referido, mas pode-se referir que é o setor dos resíduos, e que também tem alguma coisa a ver com a energia, ou pode ter, pelo menos. Não é? Sim, tudo isso tem a ver com a necessidade de reformarmos a regulação. Eu, há muitos anos que uso uns slidezinhos com que termino muitas vezes as minhas apresentações e onde falo é necessário uma rede, uma smart grid, um smart storage, um smart generation e um smart regulation. E não há dúvidas que essa atitude da regulação, no sentido de perceber
que é necessário fazer um conjunto de investimentos. E parte desses investimentos são investimentos, como tu referiste, da digitalização. E a digitalização tem investimentos. E esses investimentos têm que ser reconhecidos e têm que ser remunerados. Porque têm benefícios. Claro. Agora, é preciso que a regulação entenda esta urgência da transição energética e também ela se ajuste para ser capaz de responder a esses desafios. Bom, posso só dar sim, nota? Eu vou acrescentar duas coisas que, como eu digo, isto é tudo confidencial, não é? Não, há duas coisas que nós deveríamos ser e deveríamos obrigar a que quem gera o país, não estou a falar só do governo, mas das instituições, se obrigasse a fazer. A primeira é que teria que ser realista e a segunda é que teria que ser racional. E com essas duas bases, nós deveríamos ser capazes de, olhando para a definição de um conjunto de metas, fazer o problema de trás para a frente, que é dizer assim, se eu tenho que alcançar 40 GB, então eu tenho que andar para trás e perceber efetivamente o que é que eu preciso de conseguir fazer. É um problema processual elementar, do ponto de vista da gestão do território, o que é que existe de rede disponível, onde é que eu posso instalar centros eletroprodutor. Porque uma das maiores restrições que ninguém fala é que nós andamos a instalar centros eletroprodutor onde há rede. Isto é estúpido. A gente devia perceber onde é que deveria instalar os centros eletroprodutor, perceber que rede é que ela precisa de ter e a seguir fazer um investimento e, como o Jorge diz, como adultos, dizendo assim, este custo de rede tem que ir à tarifa, lamento, é assim. Isto é uma visão de 20 anos e não há outra forma de resolver, mas andamos todos a fazer de conta. E depois temos aqui um problema cada vez mais grave, que é os políticos andam a gerir muito a opinião pública de curto prazo e estão sequestrados por ela e então deixam de ser realistas. E, portanto, o que é preciso é anunciar. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Se eu passar 2 noites em casa à hora do telejornal e fizer uma lista do que nós precisamos de fazer, nós não vamos conseguir fazer. Porquê? Não, mas isto é triste dizer, mas é assim. E todos somos engenheiros, não é? Percebemos que um processo é uma coisa simples. Eu, para chegar a uma determinada solução, não posso empenar a física, não é? E se eu não posso fazer 40 gigawatt, então eu vou perceber o que é que eu posso fazer e planeio para que aquilo aconteça. Agora, só do wishful thinking em wishful thinking, nós não vamos conseguir fazer. E, portanto, vamos fazer casuisticamente, que é o quê? Vamos fazer o que dá. E Portugal tem sempre sorte, porque quando se põe a fazer o que dá, de vez em quando até dá alguma coisa. A Expo acabou no prazo. Construímos a ponte sobre o Tejo. Acabámos a Vasco da Gama em prazo. Vocês, se calhar, são muito novos, não se lembram disso, alguns de vocês. Mas, na realidade, nós tivemos alguns milagres lusitanos. E eu só acho que este é demasiado ambicioso. Não, acho que o risco de a gente não conseguir fazer isto é perdermos o comboio de um novo modelo de desenvolvimento socioeconómico, onde Portugal passa a ser um país potencialmente rico em recursos naturais, pode ter um redesenho da sua economia, um redesenho da formação das suas pessoas, ter um ciclo económico virtuoso. Eu ando a provar isto há 3 anos, até já tive esta conversa várias vezes com o Jorge, e depois, quando olho para o lado, só vejo anúncios. Bom, mais alguma questão? Se houvesse mais uma questão, encerrávamos por aqui. Não sei se há... esta é a última questão, porque... Pode ser rápido. Então vá. Pegando no que a Sara disse no início da apresentação sobre as cadeias de produção, gostaria de perguntar qual a visão sobre as reservas de lítio e sobre o impacto que isso vai ter, visto que temos daí 40 gigawatts para construir várias coisas. A questão tem a ver com as reservas de lítio e qual o impacto que a necessidade do lítio tem em termos de cadeias de produção. Percebeu, Sara? Não. Agora, se está a fazer a pergunta, sim, percebi. Sim, eu estou a repetir a questão. Ok, pronto. Então, o lítio é um dos elementos, certo? Aqui, a pergunta tem a ver com o ciclo de vida da cadeia de lítio ou com a necessidade de consumo? Peço desculpa. É melhor vir aqui fazer a pergunta, por favor. Consegue me ver aqui? Sim, força, daí. Eu gostaria de perguntar mais sobre as reservas de lixo em Portugal, visto que, como disseste no início da apresentação, existe um impacto na cadeia de produção que precisa ser analisado e nós temos muito painéis solares para construir, se queremos atingir as metas que estamos aqui propondo.
Gostaria de saber qual a perspectiva sobre a reserva que Portugal tem, se vamos explorar, se deve ser visto isso do ponto de vista da biodiversidade. Sim, mas o lítio não é para os painéis solares fotovoltaicos, é para as baterias. Ok, tudo bem. Então, eu não sou especialista sobre as reservas de lítio, atenção. Para o que se sabe aqui, a questão que temos em cima da mesa é: as reservas de lítio hoje existem em Portugal. Hoje, à data de hoje, os preços, alguém que saiba mais do que eu, que me corrija, está bem? Porque esta não é a minha especialidade. Nós temos grandes reservas de explorações de lítio a preços bastante baixos, que hoje as reservas que temos em Portugal, à data de hoje, até não são competitivas. O tema aqui é, como se falou, como se tem vindo a falar, nós temos que ser capazes de planear. Portanto, enquanto uma visão estruturada do mundo, temos que ser capazes de planear aquilo que o mundo vai precisar no futuro. E por isso, não vale a pena hoje discutirmos o que acontece com o custo do lítio à data de hoje para travar aquilo que possa ser uma exploração de lítio no nosso país no futuro. Dito isto, toda a mineração tem impacto. Toda. Sendo que muito do tempo da parte de mineração que se fala hoje em Portugal é uma equivalência àquilo que existe numa pedreira. É a parte transformadora que é pior. Portanto, eu não conheço em particular aquilo que se vai fazer ou que se pretende fazer no norte de Portugal. O que se sabe aqui é que hoje nada daquilo que é uma exploração tradicional e aquilo que se ouve falar sobre aquilo que são minas e aquilo que são os impactos das minas que nós temos de uma imagem do passado, elas não existem. Portanto, existem hoje tecnologias capazes de mitigar. E esse equilíbrio tem que ser feito e pode ser feito. Não quero com isto dizer que se faça tudo em todo lado. O que me parece é que a sociedade como um todo tem que ser capaz de discutir o assunto de uma forma tranquila e tomar decisões de avançar quando elas estão bem informadas e foram capazes de... Muita da discussão que se tem aqui, a biodiversidade é um parente pobre. O problema muitas vezes não tem a ver com a biodiversidade, tem a ver com a dificuldade de envolver a população local de uma forma um bocadinho preliminar. Quando as pessoas estão envolvidas já numa fase um bocadinho posterior àquilo que deveria, e isso cria reações. Portanto, há aqui discussões que não são tão simples como aquela que nós vimos nas notícias. Ponto número 1, a biodiversidade pode não ser um tema. Ponto número 2, se for um tema, deve ser evidenciado e deve-se conseguir tomar decisões de não avançar, se for esse o caso. Ponto número 3, muitas vezes isto aqui é uma questão local e de falta de envolvimento das populações, que gera reações e que transforma um problema que se calhar não existia num problema gigante que o país depois não consegue controlar. Portanto, são coisas diferentes daquilo que é uma exploração, daquilo que é uma reação que hoje vemos nas comunidades, está bem? Sim, impactos há sempre. Podem não ser significativos. Claro. Bom, muito obrigado. Eu julgo que, dado a hora que estamos, acho que chegou o momento de terminarmos, e eu queria, em nome da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e em meu nome, agradecer aos nossos participantes neste painel e agradecer-lhes a sua disponibilidade e a sua excelente participação e dizer-vos que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto continuará a contar convosco para futuros eventos, porque este tema da transição energética não fica por aqui, vai continuar, é um tema extremamente importante e nós temos esta série de seminários que organizamos anualmente sobre políticas públicas na área da engenharia e seguramente que repetiremos um evento deste tipo. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade, pela vossa boa vontade em estarem aqui a participar connosco nesta discussão. Obrigado.